Olá, galera do Matemática Conectada, a galera que está na influência da mídia na vida dos jovens, que está acompanhando aqui essas aulas super diferentes, está criando produto, criando propaganda. Eu sou a professora Fernanda Borges, professora de arte aqui do Centro de Mídias, e estou junto com vocês aí desde o início do ano, nessa matemática conectada, nessa influência da mídia na vida dos jovens, criando produto, falando de marketing. Estamos quase chegando ao final da nossa atividade, estamos já na criação de produto. Hoje a gente vai continuar a falar mais um pouquinho sobre criação de produto e trouxe um professor muito especial que adorou a ideia, super criativo. Acho que ele está na profissão errada, não devia ser professor de língua portuguesa, devia ser marqueteiro, né, professor? Marqueteiro? Você acha isso, professora Fernanda? Acho. Nossa, adoro vender ideias. Mentira, eu adoro dar aula, eu gosto pra caramba. Mas eu gosto de conversar bastante sobre isso porque, na verdade, o texto publicitário, ele é o texto que está em todos os lugares. Assim, a gente fala de literatura, a gente fala de cinema, fala de cultura, teatro, fala daquele texto que a gente chama de texto clássico. É clássico porque está na classe, né? Está na sala de aula. Mas hoje texto clássico é tudo. E os textos do cotidiano são esses, né? São as formas que a publicidade, a forma que os produtos, que os publicitários, que os jornalistas, né, que quem faz marketing inventa para conversar conosco, né, o público. Então é muito interessante saber quais são as estratégias para não sermos influenciados de forma negativa. E por isso essa disciplina aqui, ó, a influência da mídia no consumo dos jovens, para consumirmos de forma consciente aquilo que precisamos, da maneira que precisamos, porque também tem muita coisa que envolve o consumo exacerbado, né, impactos ambientais, né, tem tudo isso. Então a gente tem que ter assim, inteligência nesses momentos. Não, e dentro do Matemática Conectada eles têm outra matéria que é com o professor Tony, que é educação financeira. Olha, perfeito. Então... Nossa, porque se a gente fica assim, não, vou comprar tudo que anunciam, porque faz bem, eu me sinto bem, eu preciso. Falamos na outra aula, né, que, nossa, aquele produto tem a minha cara, minha personalidade, ele foi elaborado para aquilo, para parecer que tem aquilo, mas ele é só um produto. Então, se a gente vai comprando, a gente precisa mesmo se ater a, olha, eu posso comprar, de que maneira, quanto eu ganho. Porque, assim, as pessoas olham para o salário, às vezes, nossa, eu ganho bem, mas espera aí, quanto paga de água, luz, telefone, às vezes aluguel, mercado, quando vai ver o que sobra, né? Então, cabe no salário, mas cabe no orçamento? Olha. Mesmo que dê para comprar tudo, é aquilo que Precisa. você falou, precisa né? Hoje a gente tudo. está na questão do consumo consciente, é isso. Bom, hoje, professor Mauro, a gente continua pensando naquela questão do produto que a gente fez na aula passada. Perfeito. A gente pensou em quais produtos poderiam ser criados, acredito que já criamos, já escolhemos o nosso produto, a gente vai falar mais um pouquinho sobre criação de produto. Então, individualmente, a gente pensou que tipo de produto a gente gostaria de criar, com base no nosso projeto de vida, sempre lembrando disso, e compartilhamos com o nosso time os produtos que pensamos. Dentro disso, a gente acabou escolhendo qual produto foi eleito. E aí, para a gente começar a ter mais insights, eu trouxe um vídeo sobre 3 passos para criar uma ideia do zero. Porque se você não conseguiu pensar em nada até agora, assistindo esse vídeo talvez dê um start para você começar a criar o seu produto. Segue o vídeo aí. Fala aí, copywriter! Henrique Catonar por aqui. Nesse vídeo você vai aprender 3 passos para criar uma big idea absolutamente do zero. Isso mesmo, depois que você assistir esse vídeo, você nunca mais vai ter dúvidas sobre o que é uma big idea e como pode desenvolver uma que seja forte o suficiente para impactar o mercado. Combinado? Então, fique ligado no vídeo porque já eu vou revelar esses 3 passos para você. Agora, antes da gente começar nosso conteúdo, já vai logo dando aquela curtida no vídeo e se inscreve no canal para ficar ligado nos nossos próximos conteúdos. Aqui no canal você vai encontrar assuntos focados em vendas, marketing e persuasão. Beleza? Dito isso, vamos ao nosso conteúdo. Vamos começar definindo o que é uma Big Idea. Bom, alguns publicitários conceituam Big Idea como uma ideia emocional e intelectualmente atraente que oferece uma oportunidade para o consumidor. Eles dizem que ela deve ser instantaneamente compreendida como importante, excitante e benéfica. Esse é um belo conceito, mas na minha opinião, pensar na Big Idea através dessa perspectiva pode causar mais confusão do que entendimento sobre esse assunto.
Por isso, eu encontrei uma forma muito mais fácil de te explicar sobre esse assunto. A Big Idea é a conclusão de um raciocínio que você tem sobre qual a maior vantagem que o seu produto, o seu serviço ou a sua marca proporciona para o consumidor. A conclusão desse raciocínio deve ser único no seu mercado e algo que seja extremamente empolgante para o público-alvo. Veja os seguintes exemplos de Big Idea de sucesso para você entender o que eu estou falando. Vamos explorar os casos do Bombril, da Havaianas e da Skol. Quando falamos sobre essas marcas, é bastante provável que brote na sua cabeça os slogans que são relacionados a cada um desses produtos, não é mesmo? Bombril, 1001 utilidades. Havaianas, todo mundo usa. Skol, a cerveja que desce redondo. Esses slogans são uma frase de impacto que expressa a conclusão do raciocínio do copywriter que desenvolveu cada uma dessas campanhas de marketing. Eu não posso afirmar isso para você com absoluta certeza, mas eu acredito que ao criar os slogans do Bombril, o copywriter tentou achar qual das utilidades do produto seria mais interessante para o público-alvo. Para colocar todas elas em uma frase só, ele usou 1001 utilidades. No caso da Skol, por exemplo, o copywriter quis eliminar a objeção de que a cerveja deixava o estômago pesado. Então, ele fez a comparação entre as outras cervejas descendo quadrado, enquanto a Skol, uma cerveja leve, desce redondo. Claro que tanto o Bombril como as Havaianas e a Skol lançaram essas campanhas para explorar o branding da marca. Mas a forma de produzir ideias para essas campanhas também podem ser exploradas no marketing de resposta direta. Então, vamos aprender 3 passos para criar uma Big Idea do absoluto zero. O primeiro passo é descobrir um desejo que é compartilhado pela maioria das pessoas que pertencem ao seu público-alvo. Isso é importante para ficar presente sobre o que essas pessoas mais buscam. No caso da Skol, o desejo do público era beber uma cerveja leve que não deixasse o estômago pesado. O segundo passo é encontrar uma objeção que torne esse desejo difícil de ser conquistado. Encontrar essa objeção é importante para eliminar a resistência sobre a ideia que você vai expressar. No caso da Skol, a objeção era que toda cerveja deixava o estômago pesado. E o terceiro passo é posicionar o seu produto como a ponte que elimina essa objeção e guia o consumidor ao resultado desejado. Fazer isso é essencial para tornar sua ideia empolgante. No caso da Skol, o que ela fez foi comparar com outras marcas de cerveja a forma que a bebida chega até o estômago. Enquanto todas as outras desciam quadrado, só a Skol descia redondo. Foi uma Big Idea que fez a Skol ter um salto nas vendas. Fantástico, não é mesmo? Então, agora vamos aplicar esses 3 passos para exemplificar a Big Idea de um produto que está relacionado ao marketing direto. Vamos explorar a Big Idea do método Closer, meu infoproduto que ensina a vender por WhatsApp, Telegram, Instagram, enfim. Primeiro passo, desejo compartilhado pela maioria do meu público. Aumentar suas vendas nas redes sociais. Segundo passo, objeção que torna esse desejo difícil de ser realizado. O vendedor tem que aplicar técnicas de persuasão e pressionar. Bom, turma, esse vídeo aí, ele continua falando sobre técnicas de venda, marketing, porque é o que a gente vai usar. Então, assim, na hora que você já está criando o seu produto, já é legal pensar nisso, né? Sim, verdade. Ele falou também das Havaianas, né? Que é aquele produto que eu acho legal como revoluciona, uma Big Idea, como ele disse, revoluciona, né? Porque o que acontece? Eu lembro quando a gente era criança, né? A gente tinha os chinelos Havaianas, né? Chinelo de dedo, é uma imagem bem pejorativa, né? Ligada às camadas mais humildes, pessoas pobres. Aí o que os chinelos, a marca Havaianas faz? Eles pegam, fazem um marketing mudando totalmente isso. Contratam atores famosos, celebridades, utilizando... Chiques, bonitos chiques, e bonitos. famosos. Na praia, no momento de descontração e tal. Aí você muda o público-alvo, você muda a imagem da marca, né? Olha, o chinelo, que era tido como a sandália, né? Que era tido como para camadas mais humildes, não, todo mundo usa. Mas todo mundo mostrando o ator famoso. Mas você vê que eles, se todo mundo usa, eles ainda manteram a essência, né? Assim, Sim. todo mundo usa. Eu, Sim. você, quem quiser usa. Eles mudaram o preço, mas eu vou deixar Todo outro momento, né? mundo usa. Mudaram o preço. Mas aí o slogan continua a mesma coisa. Mas é interessante isso, porque foi o que nós estávamos falando em outras aulas. Você constrói uma personalidade para o produto, porque no fim
é só uma cerveja, é só um chinelo, é só, sei lá, um Bombril. Tem coisa mais simples, básica do que um Bombril. Que vai pro lixo tão rápido. Nossa, mas aí é 1001 utilidades, né? Ou então, amo muito tudo isso. Você resumiu tudo. E é legal nisso, né? Você nem fala o nome do produto e você já sabe do que se trata, né? E como ele resume aquilo. Ter essa ideia, resumir o produto, é complicado, é difícil, mas eu acho que quando a gente percebe, né? Quando o publicitário, o marqueteiro coloca aquilo nas ruas e vê as pessoas comprando, consumindo, adquirindo aquele produto, graças à ideia que ele teve, deve ser algo grandioso. E isso tem para outras áreas também, né? Tem que tomar cuidado quando tem para política, né? Tomar cuidado com vendendo ideias de candidatos que não são dos candidatos. Que a gente pode fazer também. Aliás, eu e o professor Mauro, a gente conversou que a tua ideia de produto pode ser, não precisa ser uma coisa, tipo, uma coxinha, um chinelo, um tênis. Pode ser. Pode ser, eu vou me lançar como candidato a representante da escola. É uma ideia. Você vai lançar uma ideia, você vai lançar uma pessoa como fosse. Aí você está indo para campanhas políticas, você já está treinando para ser marqueteiro político. Por exemplo, você tem que fazer a eleição do Grêmio. Você tem lá 2, 3 chapas. Para poder passar as ideias, é importante que faça esse trabalho de marketing, né? E aí entra um outro ponto, que na primeira aula que eu participei com a professora Fernanda, falar sobre a questão da ética. Porque quando a gente envolve ideias, manipulação das pessoas, a gente tem que pensar, puxa vida, peraí, vamos trazer ideias coerentes com o que nós podemos fazer. Então, a gente, olha, o que o público precisa? Foi o que o rapaz falou no vídeo. O público precisa, por exemplo, de uma sala de leitura reformada. Então, eles precisam ouvir isso. Então, eu vou falar sobre isso, porque eu vou atender as expectativas do meu público. Porém, depois de eleitos, tem que cuidar da sala de leitura. Porque senão não é marketing, né? Senão é mentira. Mas a ideia é que antes de fazer então o marketing, já que o seu plano vai ser arrumar a sala de leitura, ver se você tem essa possibilidade. Exatamente. Junto com a direção. Diretor, é possível? Se eu ganhar as eleições, eu consigo trabalhar nisso? Aí o diretor fala, você esquece, sem chance. Tá quebrada, a sala de... tá caindo. Envolve dinheiro, dinheiro. É o projeto para daqui a 2 anos, tá no plano, mas no plano de muito tempo. Então, ou seja, você tem que pensar em outro produto e, aliás, até discutir com seus colegas, as pessoas da escola, olha, a gente foi, investigou isso e viu que tem um projeto, vamos cobrar de que a 2 anos esteja pronto, mas vamos focar em outra coisa, sei lá. Não fazer a propaganda falando que vou consertar com certeza a biblioteca, aí você é eleito. E aí cai naquela questão de ética. Mas sim, o produto pode ser uma ideia. Outra coisa que o professor deu ideia, o professor Mauro, é que o seu produto pode ser institucional. Alguma coisa que precisa acontecer na sua cidade. Exatamente. Um rio. Vamos supor que na sua cidade tenha um córrego que passe e ele cause alagamentos. Então, vocês podem pensar uma ideia para poder organizar fundos ou, isso é importante, né, conscientizar a população quanto à limpeza e o tratamento daquele rio. Aí vai ser a propaganda mesmo, porque assim, como a gente está trabalhando com produto, propaganda depois, é isso. Qual o produto que você vai escolher? Pode ser a coxinha, o chinelo, coisas físicas, pode ser uma pessoa, para se eleger, e pode ser alguma coisa da cidade, uma ideia da cidade. Vamos limpar o rio da nossa cidade. Mas aí, eu não sei se efetivamente vocês vão acabar fazendo isso, mas a ideia, pelo menos, é chegar até a propaganda de conscientização. O produto seria, então, a propaganda, né? A ideia de, por exemplo, aí seria uma frase de efeito, igual o rapaz falou agora, seriam peças de marketing, né? As necessidades da população, das pessoas, de ter o rio limpo ou não. Aí isso é lindo, professor. Eu poderia até ir para as ruas, né? Conscientizar de verdade, falar com as pessoas, fazer umas placas, divulgar. Olha, se a campanha ficar super bem feita, quem sabe isso não viralize, e né? manda para você aqui, ó, no seu Instagram, podia falar com você, para mim, pra gente. Olha só, tive essa ideia a partir do centro de mídias, ó, mudamos, olha, tá aqui, ó, os nossos Instagrams, né? Mudamos a cidade graças àquela ideia. Fica bem legal. Porque é essa ideia. Então pode ser um produto físico, todos eles vai dar para fazer prototipagem, dá para criar ideia, todas essas 3 ideias que a gente está dando, a gente vai conseguir chegar no mesmo fundo. Só para não ficar preso, tipo, mas pode ser um produto, eu queria fazer outra coisa. Então a gente tem essas 3 vertentes para pensar. Quando eleito o produto escolhido, a gente vai trabalhar na sua concepção orientado pelas seguintes questões. O que, para quê e para quem? O que eu vou fazer, para que eu vou fazer, qual a que finalidade e para quem, né? Para quem?
Ou seja, por exemplo, igual na última aula, um tênis voador é o quê? Para quê? Apenas para voar? Tem que ter alguma outra função. E para quem? Para as crianças, para adultos, para jovens, para pessoas que querem viajar, né? Eu acho que todos os, até do vídeo que a gente acabou assistindo, todos acabaram passando, por exemplo, Havaianas, Umbro, o quê? Para quê? Para quem? Isso. Principalmente, acho que eram já marcas que já estavam consolidadas no mercado, precisavam dar um salto, porque afinal de contas estavam entrando outros concorrentes, né? E aí eles tiveram que dar uma pausa para pensar, opa, vamos ter que dar um upgrade aí, né? Eu lembro, a gente conversando aqui também antes de começar a aula, eu lembro, pensando nesses questionamentos, eu estava falando sobre aquele tênis, não é um tênis que voa, né? É um tênis que existe. Eu lembro que ele existe desde que eu era adolescente, aquele que a gente pisa e ele acende uma luzinha. E ele foi vendido, quando foi lançado, para as pessoas correrem na rua, né, à noite, não ter perigo, não ter medo, né, porque assim, os que estão te vendo, né. Só que não fez muito sucesso na época, porque as pessoas não se viam, achavam muito infantil aquilo. Ou seja, o quê? Um tênis com luz. Para quê? Para ficar seguro na corrida. Para quem? Atletas. O que continuou. Só que hoje, para quem eles vendem? Vendem para crianças. Porque as crianças adoraram andar e piscar a luz, né? Então, para quê? Para se divertir. Para ir à festa. Para ir para a festa, para brincar, para dançar. Para quem é adolescente também usa, tal. Mas olha, quem menos eu vejo usando esse tênis hoje é atleta. Geralmente o pessoal usa para quê? Para se divertir. Para quem? Adolescentes, jovens, pessoas que querem ficar animadas, usar um look mais animado, mais descompromissado. Ou seja, mudou o foco e o tênis acho que vende muito mais hoje do que vendia antes. Mas as três perguntas continuaram. Exatamente, então ainda. Bom, turma, nós já conversamos sobre isso, passando pelos 3 processos. Ideação, ou seja, vamos começar a esboçar uma embalagem, uma capa para o produto, pensando em como o produto se apresentaria para o público-alvo. Então, para isso, a gente pode trabalhar com programas que trabalham com edição de imagens. Agora é a hora da criatividade solta aí. E nunca esquecer de registrar no Estúdio Blog. Vamos à parte do planejamento, que é importante dedicar um tempo para planejar antes de começar a criar o seu produto. Então, para começar o planejamento, uma boa dica é fazer um esboço desenhado à mão. Faz as coisas à mão mesmo. É um desenho simples, tá? Pensando também nos fabricantes e fornecedores do seu material. É importante ter uma ideia concreta de como deseja que seu produto seja e como ele funcionará. Agora eu fico pensando nos celulares, quando eles pensaram. Como será que eles pensaram nessa... Quem que ia fornecer os produtos para eles? Porque tem coisas assim mais... Tipo coisa química dentro do celular, né? Feitos com material químico, não? Os fornecedores, sim, tem. Tiveram que ter uma super logística para pensar. Hoje é mega, né? Mas pensando no comecinho... Hoje tem uma indústria, né? Tudo organizado. E voltando para o mesmo assunto, né? Como os celulares foram vendidos antigamente, né? Os celulares eram vendidos como aparelhos para executivos, né? Hoje você tem todos os bolsos, todas as casas, né? Mas é verdade, organizar, né? Como é que vai fazer, né? Como é que, se é seguro, porque um produto novo... ele causa insegurança. O tênis voador, por exemplo, é seguro? Um refrigerante que ele tem vitaminas, espera aí, ele não vai influenciar em alguma coisa no organismo, ele faz bem mesmo? Um produto novo sempre gera essa insegurança, né? A pessoa que a gente vai lançar como representante Isso. é idônea, ela é realmente confiável? Também, aquele rio que a gente quer salvar, será que as pessoas querem que salve mesmo aquele rio? É verdade, não. E quais são os causadores? Porque às vezes tem um problema. A gente pega e fala, vamos salvar aquele rio. E a gente foca a campanha em quem não é responsável pela poluição do rio. Às vezes o responsável pela poluição do rio é uma empresa que está 3, 4 quilômetros acima em outra cidade. Então a nossa campanha tem que estar voltada para aquela indústria que está poluindo, né? Ou para o prefeito da cidade, né? Fazer organizações, ou mesmo para a população. Né? É uma campanha de conscientização simples para a rede de esgoto, não sei. Aí é questão de cada um olhar o que precisa, né? E o marketing é convencimento, né? Não é forçar ninguém a nada. Por isso que está dentro do planejamento, tem que pensar em tudo isso. Pode parecer uma coisa simples, mas a gente tem que pensar em tudo isso, por isso que o professor aí em sala de aula está com vocês em várias aulas, pensando tudo isso. Depois que planejou, teve a ideia, a gente vai para o protótipo. Aí a gente vai tentar, se for uma coisa física, um pote de molho, é mais fácil de fazer o protótipo, né? Que veio do desenho ainda.
Se for escolhida uma pessoa, tá lá, como vai ser a imagem dessa pessoa? Porque tem isso, né? Como que ela vai se vestir? Sim, as Corte cores. de cabelo, as cores, como que ela vai se apresentar? Inclusive, eu lembrei uma coisa, eu tive uma conversa aqui com o pessoal da produção daqui, da nossa equipe, uma vez, falando sobre essa escolha, né? Porque eu estava falando sobre o Harry Potter, por exemplo, questão de direito autoral, a gente fala bastante sobre isso. Porque o que é propriedade e o que não é propriedade? Porque às vezes você colocar um cachecol no pescoço, tudo bem, mas você coloca um cachecol associado com um paletó, você já está lembrando uma outra coisa. Aquela imagem é propriedade de um grupo, eles registraram aquilo. Você pegar é plágio. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, você associa a imagem de uma pessoa a uma gravata, a um lencinho, a um paletó, a um tipo de roupa, um tipo de vestimento. Ou seja, você caracteriza um personagem da vida real com um tipo de ideia, uma cor específica, uma forma de andar, um grupo específico. E isso é construção da identidade também. E é marketing, é o que a professora está falando, ou seja, faz parte do produto. Então... Ficou confuso? Não sei. Não, ficou... isso, porque assim, o que a gente está fazendo? A gente está pensando... Como a gente não está pensando só num produto físico, a gente está pensando, pode ser uma pessoa. Sim. E vocês, são muitas escolas aí em São Paulo, verdade. no estado todo, cada um vai ter uma ideia. Não é possível que não vá surgir a ideia de ser uma pessoa. Então é bom a gente estar falando em todos os aspectos mesmo. Pensar bem, principalmente nessas questões de direitos autorais também. A gente não vai poder fazer um produto que já existe. Exatamente. Né? Tem que ser criativo aí, senão a gente eu pensei vai... uma ideia original, um homem que se veste de morcego à noite sai por aí defendendo... Não, peraí, já pensaram sobre isso? Não, peraí. Já tem isso aí. Bom, para ajudar nas nossas aulas, eu trouxe mais 2 vídeos. Um é como construir um protótipo em 6 etapas, porque a gente vai precisar construir esse protótipo. Então, depois, como disse o professor aí, pode baixar o PowerPoint, tem o link, ou printa a tela, assiste, sala de aula invertida aí, ó. Assistiu junto aí com o professor, ou quando você tiver um tempinho. E o próximo vídeo é 5 ideias de protótipo também, para a gente construir o protótipo, porque a nossa ideia dessas 2 aulas é o produto final, é o produto. Sim. Então, bacana. protótipo. Se não vai ser um produto físico, que seja uma pessoa, que seja uma ideia, também a gente vai ter que ter, de alguma forma, escrito... É verdade. Desenhado. Sim, tem uma série de TV que fala muito sobre esse momento. É uma série de TV, eu não sei onde está passando agora, mas é muito legal. Mad Men. Mad Men é uma série de TV que fala sobre esse mundo da publicidade, só que era nos anos 60, né? Anos 60. Mas a gente vê que não mudou muita coisa. Que eu lembro sempre que uma agência publicitária e vinha o cliente e dava um produto para eles criarem uma personalidade, a campanha de marketing, né? E você falando agora, eu lembrei dos momentos em que o produto era apresentado e estavam lá os empresários, os donos das empresas pensando, não, olha, concordo, discordo, não gostei disso, gostei daquilo, gostei daquilo outro. Então esse momento deve ser maravilhoso, tipo, eu imagino até o frio na barriga dos estudantes, ficar em casa pensando no produto, tiver a ideia do produto, elaboraram cor, imagem, forma e vai apresentar agora para a turma, né? Mostrar, prototipar, agora está o produto. Como é que ele vai ser entendido pelas pessoas que não nós? Então é muito bacana isso. Olha, é uma viagem muito louca. Não, mas essa é a ideia mesmo. A ideia é que depois o produto seja apresentado. De que forma? Não consegui construir alguma coisa física, mas então vai ter que ter um cartaz, um desenho, um PowerPoint, o que for. Porque eu preciso ver a sua ideia. Para que serve, para quem vai ser vendido. E essa é a ideia. Eu pensei que seria assim. Não, tem que ter um negócio físico. Tem que chegar profissional, bonitinho. Olha, Mad Men, assista aí, ó. Anota aí, ó. Anota. Dá um tempo para eles anotarem, professor. Olha só. MAD, espacinho, MEN. Mad Men. Assista. É bem bacana, bem legal. Consegue fácil. Eu não sei em qual streaming tá, mas você assiste. É a vida de um profissional de publicidade, é isso? Na verdade, é a vida de uma campanha. Tem um personagem protagonista, que é o Drake lá, eu não esqueci o nome dele, mas assim, tem uma agência de publicidade e tudo gira em torno dessa agência, né, e das pessoas que trabalham lá. E como a publicidade afetou os anos 60. Lá tinha muita propaganda de cigarro, né? Hoje não pode mais, não existe mais. A gente conversou bastante aqui com a galera sobre isso, propaganda de cigarro, como que era, que hoje não existe. Então, se você falou, olha, a aula tá lá. Então, se você, nossa, as ideias que passavam, as pessoas falavam, eram contratadas para poder falar que cigarro fazia bem para a saúde, um negócio meio louco ainda que era antes, e aí né? a gente fala, imagina hoje, é inconcebível, né? Então as pessoas fumavam na novela, as propagandas eram muito elaboradas, muito bem feitas, muito legais. A gente
gente conversou várias vezes aqui nesse componente sobre essas questões de propagandas que não cabem mais, não cabem mais. Inclusive tem como mudou a forma de consumo, como mudou o tempo, como mudou tudo. A consciência das pessoas, né? Tinham coisas que cabiam porque as pessoas não tinham tanta educação. Olha, uma coisa bem legal, as escolas antes, elas não atingiam a todos os públicos, então era normal as pessoas no Brasil aceitarem algumas ideias porque não tinha tanta educação, não tinha tanta formação. Então, com a consciência que vem com as escolas se universalizando, a gente, peraí, era feito errado, não pode mais, né? Propaganda de cigarro, por exemplo, hoje a gente entende como um grande absurdo. Eu lembro que eu assistia programas infantis de manhã cedo, tinha propaganda de bebida alcoólica, um negócio que hoje... Isso eu não lembro, assim, ó, apesar de sempre assistir esses programas, isso eu não lembro. Eu lembro das propagandas bem de cigarro. E eu agora lembrei da minha avó comentando, que da minha já faleceu, na época dela, você só conseguia, e com muito custo, estudar até a 4ª série. Então, hoje a gente estuda mais, né? Então, acho que ganhamos consciência. Só tinha, não tinha outra... E se você conseguiu estudar até a 4ª série para aprender as primeiras letras, que ler, escrever o básico, eu tinha que estudar por conta, que às vezes nem isso conseguia. Então hoje a propaganda está aí, então é legal, a gente estudando sobre propaganda aqui, né, no centro de mídias. Hoje está tudo aí, ó, na internet, na televisão, tá ótimo. Achei legal essa história é uma série? É uma série. Para você entender como foi o mundo da propaganda, embora você falou que talvez não tenha mudado muito. Não, mas a ideia... no clima. Não, eu acho que assim, eu acho que 70% do que foi ainda tá, porque eu percebo no que eu estudei, no que eu li, no que você está falando aqui na aula, no que os rapazes falaram nos vídeos, né? Nossa, 70% ainda está ali. O que mudou foram as novas formas de comunicação, internet, televisão, né? E a consciência, essa coisa, por exemplo, hoje em dia não tem mais cigarro. A gente estava lembrando de coisas que já não tem mais, assim, também. Algumas formas de falar, né? Exatamente. É porque teve uma matéria aqui que eles tiveram que rever propagandas antigas. Ah, tá. E aí a gente acabou comentando, né? Como muda, né? Mudou a sociedade, mudou o foco. E hoje não se fala mais. Então a gente vem trazendo um monte de propaganda antiga. Por que eles tiveram que ver as propagandas antigas? Para ver a abordagem como era mesmo. Uhum. Essa coisa que ele falou no primeiro vídeo. Como que era? Porque assim, a gente pode pegar antigamente... Existe propaganda da Havaianas de antigamente. Isso, exatamente. E ainda é o mesmo slogan. Todo mundo usa. Então, mas como é que era a abordagem antes, como é que é a abordagem agora, né? Como é que era uma propaganda de bebida alcoólica antes, como é que é agora? Agora, nos lugares, porque nem tem mais na TV, no rádio, não sei se tem ainda, vejo pouco, mas é isso. De bebida alcoólica, eu não lembro muito. De cigarro, eu lembro bem, porque eu até comentei com eles, eram super envolventes, gente jovem, bonita, vendendo aquela ideia de liberdade, de prazeres absolutos, tudo lindo. E algumas coisas que hoje chocam, né? Eu lembro de algumas propagandas que passavam nos anos 90, bebida alcoólica, eu lembro de cerveja, que o público-alvo era claramente o público jovem, né? Hoje a gente percebe isso. E na época, é claro que os publicitários, o pessoal do marketing percebia. Mas hoje a gente pega e não aceita. Existem instituições que cobram, o CONAR, né? Não, ética, proíbem. Né? Tem uma ética hoje. É uma questão de ética que mudou bastante. Ainda bem. Né? Ainda bem. Para o bem, para o mal, mudou muita coisa, né? Mudou bastante coisa. Hoje a gente vê a ideia de propaganda. Então, para quem vai seguir essa área, turma, é importante a gente ter essa conversa, rever tudo isso. E eu espero que dentro de sala de aula, vocês aí em turma, em times, estejam conseguindo conversar sobre tudo isso. Por isso que às vezes eu trago alguns vídeos, peço para vocês trazerem vídeos que vocês aí ficam mais à vontade, para debater sobre tudo isso mesmo. Essa é a ideia, né, professor? Sim, a ideia é essa. Adorei as aulas, professora, gostei bastante, pude falar bastante, dividir um pouquinho do que eu li, mas assim, eu queria que os estudantes mandassem para a gente as ideias, acho bem legal, né? Eu sempre falo, gente, venha aqui apresentar a sua ideia no Centro de Mídias, manda para mim que eu trago você aqui para fazer uma aula, eu e você, e o estudante com a ideia que ele apresentou. Venha apresentar sua campanha publicitária aqui para a gente, vai ser o máximo. Maravilha, né? Quero ir. Bom, nossa aula chegou ao fim, não esqueça de registrar tudo isso no Estúdio Blog. Espero que vocês tenham gostado. Professor Mauro, muito obrigado. Professora Fernanda, muito obrigado por ter me convidado para participar da sua aula. Gostei bastante, fiquei muito feliz. E se rolar um protótipo aí, você será convidadíssimo. Quero ver. A gente se vê na próxima aula, turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou.